Eu quero trazer uma nova discussão. Lá atrás, há um ano, quando a gente projetava como seria a eleição para a Prefeitura de São Paulo, a gente só falava e ouvia falar de que vai ser a eleição polarizada, vai ser a eleição do Lula contra o Bolsonaro, o candidato do Lula e o candidato do Bolsonaro. Até agora, isso não aconteceu. E sempre que essa discussão vem à tona agora durante a campanha, as pessoas falam, não, é porque eles vão entrar, não, é porque vai acontecer. O Lula ainda vai vir para o palanque do Guilherme Boulos, o Bolsonaro vai subir no palanque do Ricardo Nunes. E parece que não vai, né? Porque o negócio está acabando. Só tem essa semana aí. Nessa situação, Pachecão, o presidente Lula, vendo os números das campanhas, os números das pesquisas, o Ricardo Nunes à frente, o Guilherme Boulos em segundo, faz sentido um presidente, já em 3 mandatos, entrar numa campanha para perder? E aí? O Lula, vamos lembrar que em 22 o Lula ganhou aqui na capital do estado de São Paulo. O Lula teve grande votação aqui na cidade de São Paulo. Agora, o Lula e o Bolsonaro são 2 macacos velhos. Eles não vão botar a mão na cumbuca. Eu acho até, né, o Bolsonaro houve um desgaste do Ricardo, nesse apoio dele com o Ricardo Nunes. Sim. Parte da direita que apoiava o Marçal ficou descontente com o ex-presidente. E o atual presidente, o presidente Lula, por mais que ele tenha se empenhado, né? Sim. Houve um acordo lá atrás, né, do PT com o PSOL para que o PT não lançasse candidato na cidade de São Paulo. A Marta é a vice, a Marta que regressou ao PT, saiu do MDB, voltou saiu do Ricardo Nunes, da gestão Nunes. Do partido do Ricardo Nunes. E da gestão do Ricardo Nunes. Da gestão do Nunes. Mas a Marta é muito querida na periferia, há um recall ainda do governo dela, que foi há 20 anos atrás, aqui na cidade de São Paulo. Mas o presidente Lula, ele não vai... eu acho até que ele gostaria, mas ele sabe que ele não pode se comprometer entrando numa campanha que, ao que tudo indica, né, nós teremos eleição daqui uma semana, domingo que vem. Exato. Ao que tudo indica, o candidato apoiado pelo presidente não será eleito. Claro, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Estamos falando com base nas pesquisas. É no dia, é na urna, tudo pode virar. Tudo pode acontecer, mas a probabilidade maior, e inclusive pela rejeição, porque tem muita gente ainda, né? Isso é uma certa... Perdão a quem nos assiste, perdão a vocês, mas é uma certa ignorância, porque o Guilherme Boulos, ele era do MTST, né, que trata das questões da moradia, das pessoas sem moradia. Pô, eu escuto falar na rua, não, se o Boulos for eleito, vão botar um mendigo para morar na sua casa, você vai votar nesse cara. Tem gente que ainda acredita nesse tipo de bobagem. Então, eu acho que daí advém essa rejeição que o Boulos tem, o que eu acho lamentável, não porque eu tenha preferência por esse ou aquele candidato, mas porque a rejeição, me parece que ela vem... baseada em desinformação. É baseada em toda a construção que o próprio candidato vem fazendo ao longo dos anos, né? Não tenho dúvida nenhuma. É isso, quem faz a sua imagem é o próprio candidato, horas. E o grande vitorioso vai ser o Tarcísio, né? O Nunes não é uma pessoa carismática, não é uma pessoa que se comunica bem, e foi bancado desde o primeiro momento pelo governador. O governador é quem afiançou essa campanha, e ele é o grande vencedor dessa eleição. Aliás, não foi a polarização entre Tarcísio e Lula, porque o Lula gravou várias propagandas com o Boulos, né? E o Tarcísio... Bolsonaro nunca participou dessa campanha. E o Nunes, de fato, sempre fala do Tarcísio, né? Mas o Bolsonaro não participou tão ativamente da campanha por conta do Nunes ou por conta do Bolsonaro? Foi o Bolsonaro que não quis ou o Nunes que evitou? O Bolsonaro pretendia participar, mas ele não contava com o Marçal, e o Bolsonaro ficou com medo do movimento causado pelo Marçal. Nós só vimos o Bolsonaro hesitante depois da entrada e do crescimento do Marçal. Emendando nessa não participação do Bolsonaro e do Lula, como disse o Pacheco, dá pra gente ver que o Lula tem uma estrela incrível, né? Porque ele esteve em São Paulo no fim de semana e ia fazer movimentos de rua com o Boulos
garoou o dia inteiro, não tinha ninguém na rua, acabaram não fazendo nada, então ele não teve que se expor. E me fez lembrar o delegado Romeu Tuma, lá de trás, que aparecia sempre para anunciar os casos bem resolvidos e nunca aparecia para anunciar os casos não resolvidos. Ele virou senador, inclusive. Desmarcou uma live também, o Lula desmarcou uma live com o Boulos por conta do voo, na época lá do problema do voo, teve que marcar uma live. Falta de luz. É. Mas o Lula tá de fato na campanha. O Boulos toda hora fala do Lula, ele divulga vídeos com o Lula, falando, vamos fazer essa parceria em São Paulo. O Lula está na campanha. Talvez não estivesse tanto quanto se gostaria, mas ele está na campanha. Lula contra Tarcísio. Não sei se vai ser essa disputa eleitoral, até porque o Tarcísio teria uma reeleição agora governador. Eu acho que o Tarcísio saiu, pelo menos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, maior que o Bolsonaro dessa disputa de 2024. Agora meus amigos, para quem nos acompanha na TV, olha aqui o que está escrito embaixo, justamente esta provocação feita aí pelo Acácio. Quem saiu maior na campanha em São Paulo? Está ali o Lula, o Tarcísio, a gente pode incluir o Bolsonaro. Quem cresceu e quem diminuiu nessas eleições municipais aqui? Vamos lá. Rápido, um jogo rápido, hein? Começa com... O Tarcísio saiu bem grande. Eu não sei se o Bolsonaro saiu tão chamuscado, ele foi hesitante, mas acho que Tarcísio e Jair, o Jair na mesma, o Tarcísio cresceu e o Lula na mesma também. E aí? Tarcísio cresceu, Bolsonaro caiu e Lula se manteve. Por que o Bolsonaro caiu? Por conta do Marçal? Muito por conta do Marçal e por essa indecisão de ir ou não ir, não só em São Paulo, em outros lugares também. O Bolsonaro mostrou muita relutância na campanha. E veja no Paraná que coisa estranha. O partido dele e ele indicaram até o vice e no fundo, ele parece que quer mais a outra candidata e não aquele que ele apoiou e ficou meio sem... Como sobre o debate é bonito, eu concordei agora em tudo com o Diogo da Luz. Uma salva de palmas. Muito obrigado, fico honrado de ouvir uma coisa dessa. Mas vocês sabem que... Ou não me expressei muito bem, será isso? Ixi, agora o Diogo vai mudar de ideia, vai reconsiderar o que disse. Foi bem isso que eu quis dizer. Mas, você sabe que isso que falou o Diogo sobre essa indecisão foi a crítica do Malafaia naquela polêmica entrevista que deu, né, ao Bolsonaro, porque o Malafaia disse o seguinte, a mensagem que o Bolsonaro passou nessas eleições é de que o compromisso dele não vale muito. Porque ele faz um compromisso com o Nunes, mas quando aparece o Marçal, ele dá uma titubeada. Ele faz um compromisso lá no Paraná, aparece outra pessoa, dá uma titubeada. Vocês acham que a palavra, o compromisso do Bolsonaro saiu comprometido dessa eleição, Gesualdo? Eu concordo com o Diogo também plenamente, era a análise que eu faço, e sei que é muito polêmico, eu vou dizer aqui, mas triste é um país que tem um Malafaia como orientador. Um cara que constrange desde os cristãos, fazendo tudo aquilo que Cristo não fez, dando palpite político com um ódio visceral, com um discurso que é repugnante. Triste o país que alguém dá ouvidos a um cara como esse. Mas depois da gente ver o Pacheco concordando com o Diogo, você concorda com a avaliação do Malafaia? De que o Bolsonaro desonrou seus compromissos? Sim, e isso tem que se dar razão aí. Então você está concordando com o Malafaia? Conteúdo, não com a forma. Concordo com o fato. O Bolsonaro foi omisso aqui, ele permitiu que se criasse agora a antítese da direita a ele próprio, que o Marçal vai ocupar esse espaço, e o Tarcísio foi o grande vencedor. O Tarcísio, que seria, em tese, a criação do próprio Bolsonaro, passou o criador aqui em São Paulo. O Tarcísio é o grande vencedor eleitoralmente, né? Politicamente. Não sei se em voto vai se conferir isso, né? Isso ainda vai precisar ver. Mas ele qual é o ponto? Do Bolsonaro, né? Tarcísio foi um grande vencedor mesmo dessa eleição. Mas sabe qual é o ponto? A polarização, esquerda e direita, cresceram na polarização exatamente por terem posicionamentos fortes. No momento em que o grande líder da direita não tem posicionamentos fortes, é hesitante, não sabe se anda, se recua, se aparece, se some, isso mostra uma fragilidade. Isso mostra uma fragilidade. Por isso que eu acho que o Bolsonaro é o grande perdedor dessas eleições. Eu acho que isso não é hesitação, não. Isso foi premeditado por parte Vamos lembrar, não vamos ficar só na eleição de São Paulo. Vamos para a segunda maior cidade do país, do Rio de Janeiro, que é a cidade, a base eleitoral de raiz do Bolsonaro. Ele tomou uma surra lá. Tomou uma surra. O candidato era dele efetivamente, ao contrário do Nunes. Era um candidato dele mesmo, do PL. Dele. E tomou uma surra do Eduardo Paes, que vai para o 4º mandato.
Sim, ó, eu quero a opinião de vocês sobre essa questão de um padrinho apoiar um outro para que esse outro ganhe de fato e seja um player político, porque se a gente olha na história, quem é o apadrinhado do Lula, por exemplo, que tenha alçado lugares altos na política? Vocês acham, por exemplo, que tem uma preocupação do Lula em botar muito empenho na campanha do Boulos e o Boulos se tornar um player que ameace a sua sucessão, ameace a liderança da esquerda no Brasil ou não? Eu vou fazer um parênteses porque o Boulos não é tão apadrinhado do Lula assim. Inclusive está no PSOL, não está no PT. A relação do Lula com o Boulos é muito diferente da relação do Lula com a Dilma, do Lula com o Haddad. Então a gente já tem que partir daí. Não é um aliado, mas não é um pupilo. Então vamos. Pupilo. Já que você trouxe dois nomes interessantes aí. Só uma coisa, o PSOL ele foi criado justamente por ex-integrantes do PT que estavam descontentes com a política implementada pelos primeiros governos do presidente. Vamos lá, já que o Acaso trouxe dois nomes interessantes aqui para a gente fazer essa comparação. Dilma, sucessora do presidente Lula, depois de ter sido sua ministra, depois de ter sido pessoa importante ali, ministra de Minas e Energia e depois Casa Civil, não foi isso? O Haddad foi o escolhido pelo presidente Lula a disputar as eleições quando ele não pôde em 2018. Além de ter sido prefeito de São Paulo. Antes disso, ter sido ministro da Educação. Só que dois personagens que não são, assim, aquele líder carismático, populista, que tenha o potencial de arrebanhar pessoas, não é verdade? Diferentemente do potencial que tem o Guilherme Boulos, que é um orador, é um cara que sabe conversar, sabe sair de pergunta difícil, sabe fazer o jogo da política, né? Aliás, ele se parece muito com o Lula de antigamente, no meu ponto de vista. Vocês não acham que até por isso é que lá atrás, em relação a Dilma, o presidente Lula pega na mão, fala, vem cá, você vai entrar na presidência e tanto que entrou. O Haddad é a mesma coisa, vem cá, você vai disputar a presidência e tanto que foi. Mas o Boulos, justamente por não ser do mesmo partido e ter esse grande potencial, vou te apoiar na Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. Sabe aquela coisa? Vamos pular na piscina, todo mundo junto, 1, 2, 3 e vai. E aí? Pois é. E aí só um pula. Eu acho na hora H um não pula na piscina, né? Na hora H, porque aqui em São Paulo o Lula não foi esse cabo eleitoral. Mas acho que são duas coisas. Aí o Lula queria muito, ou quer, as eleições não aconteceram ainda, né? Quer muito ver o Boulos ganhar essa eleição, não tenho dúvida, porque é importante ter a capital ao lado dele, etc. Aquela coisa toda que a gente sabe da política. Orçamento. Mas é importante lembrar, em dezembro do ano passado, o presidente disse que ia viajar só 2 vezes para o exterior e correr os estados brasileiros para organizar a campanha, para fortalecer o seu partido, os seus aliados e depois participar ativamente nas campanhas. Ele foi percebendo que ele não fazia diferença nas campanhas municipais. Essa é a verdade. E aí ele foi recolhendo o time, não fez as viagens de preparação e assim foi seguindo. E São Paulo ele dedicou um pouco mais atenção, mas mesmo assim não foi aquela dedicação firme, porque ele sabe que está com grandes dificuldades. O Lula se retraiu muito porque ele percebeu que não faria diferença. Diogo da Luz, eu gostaria de lembrar também que o presidente da República, o Lula, tomou uma surra na cidade dele, no berço político dele, onde ele surgiu, que é São Bernardo do Campo. O candidato do PT lá, que é meu xará, Luiz Fernando, foi em terceiro lugar. O presidente não se envolveu na campanha. E não só em São Bernardo. São Bernardo, deixa eu fazer um parênteses. Ele se envolveu toda semana, tinha um ministro do governo do presidente Lula em São Bernardo do Campo. Nós tínhamos semanalmente comícios com comitivas de ministros em São Bernardo do Campo. O Lula disse em janeiro, fevereiro desse ano que era questão de honra fazer o prefeito de São Bernardo do Campo. Ele teve um revés que o candidato do coração, que era o Luiz Marinho, optou por continuar ministro e não ser candidato. E o Luiz Fernando tem uma certa resistência dentro do próprio PT. Mas ele não colocou o dedo, foi 2, 3 vezes a São Bernardo do Campo, mas toda semana tinha um ministro do PT. Você acha que o Luiz Marinho ainda tem força em São Bernardo?
E não só em São Bernardo, ô Acácio, você que é o nosso especialista de assuntos de ABC também, ali no entorno também, né? Mas o Lula esteve em Mauá e Diadema na sexta-feira. O PT tem 2 candidatos só, 2 prefeitos no ABC Paulista, e os 2 estão no segundo turno. Na última sexta-feira, o Lula esteve nas 2 cidades, num comício maior em Mauá, porque o candidato da reeleição do PT lidera bem as pesquisas em Mauá, então foi um comício maior, um comício lá de trás, com aquela cara lá de trás do PT mais festivo. Em Diadema ele teve com o Felipe, que é uma disputa mais acirrada, mas o Felipe é alguém muito próximo ao Lula. O Lula, inclusive, disse que não gostaria que o Felipe perdesse a eleição, mas caso perdesse, o Felipe será ministro a partir de 2025. Então, mas Santo André, o PT não passou nem na porta, né? Em Santo André, o PT não bateu sequer 20%. Pois é. Mas Santo André tem um trauma, né? Santo André carrega o trauma. Infelizmente, da morte do Celso. Agora é uma ausência de nomes grande, né? Há uma ausência de nomes do PT, né? O PT saiu como grande derrotado da eleição. Historicamente vem tendo poucos nomes, tanto que vem concentrando no Haddad, essa de Porto Alegre da Maria do Rosário. Poxa, não tinha outro candidato. A Maria do Rosário, ela conseguiu ficar mais queimada na questão da enchente do que o próprio prefeito. Mas o PT é mais derrotado que o PSDB? Não, acho que os 2 juntos ali ficaram abraçados. E comprova a parceria, FHC e Lula, que são grandes amigos, Agora, inclusive. é interessante esse comentário, seu Kobayashi, porque o PSDB fez mais prefeitos do que o PT. Isso. O PT, embora tenha quase dobrado o número de prefeituras, ele tinha 100 e poucas e agora tem 240, se não me engano, o PSDB ainda tem 270. Mas a realidade é que desse primeiro turno e das pesquisas até aqui, uma semana das eleições, a esquerda e o PT perderam muita força no Brasil inteiro. Lula já é uma pessoa diferente, ele corre um pouco ao largo. O PT perdeu os grandes centros, né? O PT tinha força nos grandes centros, agora afundou para os... Eu falar que é muito bem-vinda essa fragmentação na direita. Quanto mais polos de direita, acho melhor. A esquerda tem vários, a direita tem o líder Bolsonaro, mas pode ter vários polos. Agora, já que vocês estão falando de números de prefeitura, eu vou incluir um nome aqui nesse GC, aqui embaixo. Ó. Quem sai maior, Bolsonaro, Lula ou Tarcísio? Ou Kassab é o que sai maior nessas campanhas municipais? Aí. Ou de geral? Não, de geral. Porque o PSD se tornou, enfim, depois de poucos anos de sua fundação, né, em comparação com os outros que estão aí há muito mais tempo, o partido com o maior número de prefeituras no Brasil. O Kassab, ele não é um líder popular, ele não é um líder de massa, mas ele é, sem dúvida, um grande articulador. E transita nos três nomes, Ele é grande vencedor. Transita nos 3 nomes. Ó. Grande vencedor. Ele ultrapassou Bolsonaro e Lula, que são líderes de massa, mas ele, no bastidor, é o maior vencedor dessa eleição. Sim, é uma grande prova do quanto o Kassab cresceu, além de ser o partido que mais tem prefeituras. Hoje, o líder do governo no Senado é Otto Alencar, do PSD. Embora interino, eu nunca tinha visto indicarem um líder de governo interino, porque o Jacques Wagner foi operado do tornozelo, uma coisa que passa rápido. Mas é uma forma do governo mostrar o prestígio do PSD e, logicamente, do Kassab. Vamos ouvir o Gesualdo também. O Kassab é o grande vencedor do aspecto de ter conseguido várias prefeituras, principalmente no interior do estado de São Paulo. Ele já foi uma peça muito importante na eleição do Tarcísio, construindo alianças no interior do estado de São Paulo, que trouxe muito voto para o Tarcísio. E o Tarcísio é um nome muito forte hoje nesse interior. O Kassab também transita no governo Lula, como bem lembrou a Cássio aqui, é um dos motivos da briga do Bolsonaro, inclusive, com o Tarcísio, ter essa aproximação do Kassab. Mas eu queria voltar só naquela pergunta que você fez ali atrás, ou aquela sugestão que você fez sobre se o Lula estaria preocupado ou não com o crescimento do Boulos, que o seu Boulos seria a sombra dele ou não. Eu acho que não. A última eleição do Lula tende a ser 2026, até por uma questão etária, né? Em 78. Em 2026... O Bolsonaro, o Boulos não significa sombra para ele, seria um grande apoiador, inclusive, dessa sua gestão, dessa sua campanha. Por isso não vejo o Lula preocupado ou não com a ascensão do Boulos, pelo contrário, seria muito estratégico para ele, muito importante ganhar a eleição de São Paulo, tendo ele sido o grande fiador de tudo isso. Não vai dar certo, pelo que as políticas indicam, pelo que as pesquisas indicam.
E de tudo isso, né, voltando à pergunta principal, a pergunta inicial, o grande vencedor aqui em São Paulo é o Tarcísio e, de modo geral, é sim o Kassab, construindo várias alianças e fazendo muitas prefeituras para o seu partido. Só que tem uma coisa, Cássio, o Gesualdo falou de que o Lula tem mais uma eleição aí, a presidencial, e provavelmente depois não vai entrar mais nas eleições para disputar, enfim, então não teria problema em relação ao Boulos. Só que o Boulos tem um asterisco aí de que é a possibilidade de ter vida própria. Vida própria. Porque ele não é do PT, ele não é do PT, talvez tenha até alguma resistência dentro daquela cúpula raiz do PT, depois o Pacheco ajuda a gente em relação a isso também, e ele poderia simplesmente alçar esses lugares e depois dar tchau pro Lula, pro lulismo e pra companheirada toda, né? Há uma peculiaridade nessa questão, nesse relacionamento Lula-Boulos, que o Lula, a história do Lula e a história do PT se confundem. E o Lula gosta dessa confusão. Por mais que ele não seja mais candidato, por mais que ele não vá mais disputar eleições, ele tem medo que o Boulos cresça mais do que ele e acabe encampando este legado que ele entende ser dele e do PT. Então não é propriamente uma coisa de disputa eleitoral, mas é uma disputa de protagonismo histórico numa esquerda brasileira. Fala. Mas o Boulos conseguiria ter esse protagonismo? Eu acho que a rejeição Agora do Boulos não, mas... ela é similar nacionalmente da mesma forma que a municipal. Eu acho que eu não sei se ele teria por conta disso, mas o que ele tem é idade para disputar uma pancada de eleições como ele vem fazendo. Mas tem um fator, se a gente olhar para o Lula, nós éramos pequenos, mas se a gente olhar para o Lula da década de 80, era igual. 90, era igual a do Boulos depois hoje. do banho de loja. Aí Exato, ficou... e do Boulos é até mais fácil desconstruir, porque o Boulos foi criado aqui em Pinheiros, em São Paulo, Filho de médicos ricos. Exato, estudou num dos colégios mais caros de São Paulo. Essa desconstrução é ainda mais simples. Você sabe que da eleição passada para essa, o Boulos já deu uma mudada, né? Até a vestimenta roupa mudou, dele, o discurso mudou, algumas opiniões também mudaram. Então, ao longo do tempo, se a gente pensar que ele é uma pessoa que vai ter quantas eleições pela frente ainda... Ele buscou até o voto de quem votou no Marçal. Ele se dirigiu até esse eleitor. Mas eu acho que a roupa é muito simbólica nesse sentido. Se a gente olhar a forma como o Boulos estava trajado, se trajava no segundo turno de 2020 e o terno bem cortado que ele usou no debate de ontem, isso é muito significativo dessa mudança. E uma demonstração importante é o quanto se falou de segurança também. Quer dizer, uma coisa que não era tema recorrente nas suas falas. Ele falou com muita frequência, né? Eu até fiquei esperando algum candidato, alguma pessoa falar que ia botar a rota na rua de novo, alguma coisa assim. Porque é muito diferente do que a gente ouvia. Mas eu acho que o Boulos não tem essa densidade toda, especialmente também nacional. Vejam que em São Paulo ele precisou usar muito a Marta. Não tem. Segundo a Datafolha, 80% dos candidatos do Boulos sabem quem é a vice. E, no caso do Ricardo Nunes, 80% dos candidatos não sabem quem é o vice. Porque o Boulos sozinho não conseguiria chegar nem onde chegou, na minha opinião. Para fechar esse tema, meu querido Luiz Fernando Pacheco, como a cúpula petista encararia uma ascensão de Guilherme Boulos à sucessão do Lula? Você acha que existe uma resistência em relação a esse personagem vindo de fora, de um outro partido, apesar do mesmo campo ideológico, apesar de ser um parceiro dentro da Câmara dos Deputados, um governista, enfim? Como é que você enxerga a chegada de um líder político como é o personagem Guilherme Boulos diante desses que estão do PT há tantos anos e que ficariam escanteados, imagino eu, diante dessa nova liderança? Não existe, Koba, uma só esquerda. Existe uma esquerda mais moderada, uma esquerda mais radical e, portanto, dentro do PT mesmo, dentro de um partido, o maior partido desse país, né? Há dentro do PT vários partidos, né? Há uma disputa interna dentro do PT que eu acredito até saudável. Agora, o Guilherme Boulos, o PSOL, eles estão à esquerda do PT. Então, me parece que grande parte do PT tem uma resistência a esse protagonismo um pouco maior do Boulos. Vamos lembrar que o PSOL foi criado quando o primeiro governo Lula fez a reforma da Previdência, e aí Babá, Luciana Genro,
e outros personagens, Heloísa Helena, fundaram o PSOL para Plínio fazer de Arruda. oposição. Plínio era também desse Plínio de time aí, Arruda né? Sampaio, Exato. que era um grande quadro do PT, mas à esquerda do presidente Lula, outro campo dentro do partido, dentro do PT, eles fundaram o PSOL justamente para fazer oposição a esse governo mais centrista que foi o primeiro governo Lula, né? Então, se o Boulos optou por estar no PSOL, tudo indica que ele está mais à esquerda do que o próprio PT e, claro, ele vai encontrar resistência e há um desconforto em relação a isso. Agora você imagina, né? O Boulos estaria mais à esquerda do PT. O PT, essa semana, lançou uma nota aí reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro. Você imagina só, não é, João Belucci? Eu acho que o nome na sucessão é o Haddad, né? Como o Lula já deixou bem claro, o próprio Haddad, quando disputou aquela eleição que o Lula se encontrava preso, usava a máscara do Lula, falando, não sou eu o Haddad, não, sou eu o Lula, que tô aqui disputando. Acho que o Haddad está na frente, e acho que tem alguns na frente do Boulos, mas o Boulos ele vai ter essa vida própria no sentido do PSOL, mas me alinho aos demais no sentido de que eu não acho que ele tem essa vida própria sem o Lula no sentido de sucessão. 36, acho que no máximo 40. Um pouco mais. 40? Tem 41, ele tem 42. Tem uns 42. Mas 30 ele tem muitas anos disputando E ele já 30, disputou várias. Ele disputou né? até a eleição presidencial já. Então ele tem um cacife ali de debate também. Por isso que ele vai bem no debate, ele já é habituado no tema. Ele tem tempo pela frente e enquanto estiver no PSOL, imagino eu, tem sigla o suficiente para disputar as eleições que quiser, seja para o parlamento, seja para as majoritárias, né? Para prefeito, governador ou presidência da República.